Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar as nossas ilustres convidadas de hoje, roda a nossa vinheta. Pod Jovem! Voltamos com o Pod Jovem e é uma honra estarmos aqui hoje na Biblioteca Mário Schemben, dentro do estúdio Teia, SampaCast, eu e meu parceiro Alexandre. Satisfação sempre. É nóis. E agora, antes da gente apresentar nossas convidadas de hoje, agradecer ao nosso ilustre ali, técnico de áudio e vídeo, o Rafa. Salve, Rafa, tamo junto. E agora vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu vou começar. Vamos lá aqui, cadê? Eu vou ler porque eu tô o episódio tá tenso. Tá tenso, tô nervoso. imperdível. São pessoas incríveis. Uma delas é palestrante, modelo plus size, faz um trabalho incrível como ativista em defesa da autoestima, inclusão e diversidade corporal, produtora cultural de projetos incríveis. Um deles é o Prêmio Jovens em Destaque, a incrível Bela Oiá. E aí, prazer meu parceiro? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente o Pod Jovem. Esse espaço para a gente falar é sempre muito bem-vindo. Obrigado. E vamos lá. A segunda convidada de hoje é a Mãe Su. Ela é mãe de santo, ativista, palestrante, especialmente na luta contra a violência doméstica e compartilha suas próprias experiências promovendo ações como acolhimento, empoderamento de mulheres, referência de luta por direitos sociais e espirituais. Com vocês, Mãe Su. Muito obrigada, tá? Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje. Obrigado. Tá? No Pod Jovem, tá? E é muito bom a gente ter um espaço para falar um pouco do nosso projeto, né? Que fica muito escondido, né? Sim. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado. Imagina. A gente que agradece o espaço, a oportunidade que vocês estarem aqui hoje com a gente, a disponibilidade. A gente sabe que a agenda de vocês também é lotada. E eu quero começar com a senhora. Com todo o respeito, eu vou chamar de senhora. Assim, como começou a história de Mãe Su de Danã? Olha, como eu sou maranhense, né? Sou São Luís do Maranhão. E no Maranhão, lá, a gente cultua muito o tambor de mina, né? Os encantados, as pagelanças. E quem me ensinou muito foi a minha avó. Porque o meu pai, por ele ser bugre, né? Ele era índio, minha mãe também é tapuia. E eles não entendiam e não aceitavam muito, né? Sim. Mas, assim, veio a calhar, assim, é uma história muito grande sobre o meu nascimento. Eu nasci na beira do rio, aquela história toda, né? Sim. E vim para o Rio de Janeiro porque eu queria fazer teatro. Ah, né? Você foi para o Rio de Janeiro primeiro? Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro, tinha uns 12 anos. Nossa, era criança, né? E vim morar com um primo. E lá eu entrei numa academia de Kung Fu. Nossa. Onde é uma história... é uma história bem comprida. Mas eu vou... Então, assim... E aí eu levei um soco no estômago. E fui parar no Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E meus parentes não sabiam onde eu estava. Aí foi quando, a primeira vez, eu tive a aparição do seu Zé Pilintra. Né? Sim. E aí ele... Quando o médico chegou, falou que eu ia operar, né, que estava com uma úlcera quase estourando, né? E aí, quando ele apareceu para mim e falou para mim, filha, você não tem nada. Só está dolorido o lugar porque eu levei onde eu levei o soco. E aí, ele pediu que eu saísse dali e fosse para um lugar chamado Xerém. Xerém é diferente daqui, que aqui é descida, né? Litoral. Lá é subida. E eu saí com a roupa do médico, pedi carona e fui parar. Aí esse seu Zé falou para mim, falou, você vai lá e procurar um mestre João. Quando eu desci do ônibus, fui num bar e perguntei para ele, eu falei, moça, você conhece aqui um mestre João? Ele falou assim, olha, aquele senhorzinho que está sentado ali, um velhinho bem, de cabeça bem branquinha. E aí, quando eu cheguei na porta dele, ele falou, foi seu Zé Pilintra que mandou você aqui, né, filha? Eu falei, foi.
Aí ele me levou para dentro, ele e a esposa dele. Eu estava com aquela bata de hospital, que é aberta atrás. E tomei um banho e eles fizeram um remédio para mim. Simples. Erva de Santa Maria batida com leite. Olha. E foi o que eu tomei. Aí ele fez ali uns benzimentos e tudo. E falou que quando eu saísse dali, 7 dias após, eu colocasse um cigarro minister com uma cerveja antártica na porta de um boteco pro seu Zé. Mas aí eu cheguei no Rio de Janeiro, fui contar essa história toda né? E meus primos acharam que eu estava pirando, né? Que era história, que eu tinha ido para um outro lugar. Essas histórias todas. Aí eu esqueci de pôr. Aí passou esses 7 dias, acho que no 8º dia começou a me dar uma dor de estômago. Aí eu me lembrei. Aí fui lá e coloquei. Então, de lá para cá, a minha avó sempre falava comigo, né? Ela falava, olha, minha filha, você é uma média. Eu explicava tudo direitinho para mim, porque meu pai não queria saber, né? Apesar que meu pai também era né? Sim. Mas ele falou, não quero isso para minha filha. Então, eu achava aquilo que era uma coisa muito horrível. A impressão dele, né? Eu achava que era muito horrível. Então, eu também não queria. E aí, foi indo. Mas sabendo tudo, assim, pautado pela minha avó, quem era seu Zé, e quem era minha mãe de cabeça, quem era meu pai de cabeça, e tudo pela minha avó. Aí, cheguei no Rio, foi quando eu casei, e aí apareceu para mim, naquele busto do João Mendes, vocês conhecem aquele busto que tem no João Mendes? Lá na Sé. Isso. Sim, sim. Apareceu para mim a Maria Padilha. Mas ela contava tudo para mim o que ia me acontecer. Então, eu casei, sofri violência doméstica por 10 anos, e foi quando ela chegou para mim e falou, agora, o que ele teve, o trabalho dele, ele já fez. Que era me dar os anjos, que era os meus filhos. Sim. E ela falou, tal dia ele vai sair de casa e tudo, me explicando tudo. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês que, assim, é uma história muito longa, mas eu vou cortar um pouco. E aí, separei do meu ex-marido, porque eu sofri violência, peguei os meus filhos e fui viver a minha vida. Mas sempre com o seu Zé do lado e a Maria Padilha me direcionando, né? Me guiando. Então... Hoje faz mais de 45 anos que ela é dirigente espiritual, e dentro do terreiro, além dela dar esse preparo, esse acolhimento para as pessoas de terreiro que vão lá procurar, né, o trabalho com espiritualidade, ela também dá esse acolhimento para mulheres que vêm procurar o terreiro, mulheres que têm histórias parecidas com a dela. Então, o terreiro passou a ser não só um lugar de espiritualidade, mas também um trabalho emocional para trabalhar com essas mulheres que muitas vezes não vê saída depois de uma violência doméstica. Então, é um trabalho muito bacana que hoje a Mãe Su realiza. Não só isso, né? Porque, assim, na verdade, eu me tornei uma terapeuta espiritual. Porque quando a mulher ela sofre violência doméstica, ela já é violada de uma tal forma que ela fica meio perdida, né? Sim. E quando você chega até uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, a baixa estima dela já está... né? Até para ela chegar lá é um processo. Justamente. Todo um processo. Justamente. Então, o meu trabalho hoje com essas mulheres é para não só palestrar para elas que eu sofri violência doméstica, me vitimizar, sabe? Ser só a coitadinha. Não. Eu quero mostrar para ela a minha superação. Tá? Eu criei 7 filhos, que são 4 biológicos e 3 adotivos. E cada dia vai chegando alguém lá na minha casa também, sabe? Mas, assim, eu superei, eu tive uma força que eu nem imaginava que eu tinha essa força. Entendeu? Então, hoje, eu passo para essas mulheres como que elas devem... Porque, assim, existe a Maria da Penha? Existe. Mas não funciona. Às vezes não funciona. Sim, e é todo um processo. Porque não adianta criar lei, mas tem que ser fiscalizada. Tem que ser executada de uma forma justa, né? Justamente, porque assim, cada 5 minutos a gente perde uma mulher, na pandemia mesmo, né? Então, é isso, gente. O que eu tenho a dizer para vocês é que, assim, eu me superei e hoje eu estou com meus filhos, graças a Deus, estou com os meus projetos, né?
de forma para sempre a combate à intolerância, combate o racismo, entendeu? Porque ainda tem. Sim. Eu sofri muito isso por ser nordestina, por ser mulher preta e por ser uma gordinha, né? Então, eu sofri muito isso. Muito. Agora, hoje eu já não dou mais, assim... Hoje eu falo, eu tenho, assim, essa liberdade de falar, não me faz mal, leveza, mas, né? assim, para outras pessoas que passam ainda por isso, né? É muito difícil, né? Então, você tem... Eu acredito que dentro das escolas, né? As crianças tinham que aprender muito isso, sabe? A saber lidar, Com essas né? situações. Com essa situação. Eu ainda acho que assim, a nossa juventude, a nossa geração ainda aprendeu muito. A gente ainda sofreu muito bullying na escola. A gente passou por muitas coisas em relação a racismo, gordofobia e tudo mais. Mas a nossa geração ainda está aprendendo a respeitar muito mais do que a sua geração. Na época da senhora. Né? Na sua geração foi muito mais difícil. Aí eu pergunto agora para Bela Oiá. Assim, descobrimos como começou a história de Mãe Su e como começou a história de Bela Oiá. Eu sempre tive... A minha maior referência foi a minha mãe, né? Na minha vida. E a espiritualidade, ela vem junto com isso, né? Então, a gente sempre trabalha muito a questão da ancestralidade, né? De você respeitar quem veio antes, né? E minha mãe sempre me ensinou muito disso. Falando um pouquinho do bullying, aos 18 anos, já trabalhando autoestima, começando ali com as fotografias, com os ensaios, eu ainda me sentia vazia. Eu achava que pô, tem alguma coisa errada, eu estou trabalhando tão bacana. E a minha autoestima ainda não estava, né, de uma forma que eu conseguia me olhar, né, no espelho, me achar bonita, ou me achar talentosa, ou alguma desses adjetivos. Aí eu fui conversar com minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa faltando. E aí eu percebi isso que você falou agora. O bullying que eu passei 10 anos atrás só veio me ocorrer agora na vida adulta, né, com 18 anos. Então, eu percebi que o bullying que eu tive na escola, enfim, por todo aquele processo que a gente passa como criança de cabelo crespo, eu tive o privilégio de estudar em escola particular e também em escola pública, então a gente sente, né, quando você não é acolhido em espaço, quando você é. E aí eu comecei a fazer palestras sobre bullying em escolas públicas para crianças de 13 a 17 anos. E foi isso que me libertou também. Foi falar para outras pessoas que esse processo ele precisa ser digerido, né? Então, eu comecei a fazer essas palestras e, paralelamente, foi criado, né, as premiações. E eu acho que agora eu consigo não só falar sobre o que eu passei, mas também escutar outras pessoas, que eu acho que também isso é fundamental, sabe? Sim, aliás, com 18 anos, né? Sim. Com 18 anos. Eu sempre fui muito doidinha, assim, sabe? Eu nunca fui de aceitar um não, né? Então, a minha mãe, ela ia comigo com 17 para 18. Ia comigo na Câmara Municipal, a gente batia em vários gabinetes. E, óbvio, né? A credibilidade para uma jovem de 17 anos, há 10 anos atrás, não é como um jovem se vê hoje em dia, né? Então, a credibilidade era totalmente zero, né? E eu não tinha nenhum projeto ali para comprovar que era necessário, né? Então, a gente bateu em vários gabinetes, até que um vereador, Netinho de Paula, abriu as portas, né? Para a primeira edição, que foi em 2015. E, assim, em 2015, a gente teve uma surpresa muito, muito grata, porque foram muitas inscrições para o primeiro prêmio. A gente teve muitas pessoas que enviaram seu material, que mostraram seu trabalho de fato. Então, daí a gente começou a falar, não vai ser só esse ano, né? Ano que vem, com certeza. todo ano. Exatamente. E a inscrição para o Prêmio Jovem Destaque, na primeira edição, teve muitos terreiros se inscrevendo e muitos MCs, poetas, né? Então, do Prêmio Jovem Destaque, acabou sendo criada 2 premiações também muito destinadas, né? Então, além do Prêmio Jovem Destaque, que vocês foram premiados esse ano. Obrigado, a gente agradece muito. A gente também tem o Prêmio Jovens do Axé, que é voltado só para pessoas ideias que trabalham a cultura de terreiro dentro de São Paulo, e também tem o Prêmio Liberdade de Expressão, que é voltada para pessoas, coletivos e ideias que trabalham a cultura hip hop em São Paulo. Então, assim, a gente vê que a juventude está fazendo um trabalho muito bacana. A juventude só precisa ser vista, a juventude precisa falar.
vocês estiveram presente no Prêmio Jovem Destaque e viu o discurso de vários jovens que, às vezes, nunca entraram na Câmara Municipal. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar esse processo de exclusão que muitos jovens da periferia têm ainda hoje, sabe? Assim, você, dentro desse trabalho, você traz a visibilidade necessária para esses grupos. Porque São Paulo é a terceira maior cidade da América Latina. E, assim, a gente tem muitos grupos, tem muitos terreiros, muitas casas, tem muitos podcasts, tem muita gente legal. Sim. E que, assim, são vistas, mas por pequenas bolhas. Sim, exato. E aí você traz essa galera para fazer um work ali, todo mundo se conhecer. Na Câmara... Só que, assim, na Câmara Municipal. Ó, que negócio... É um negócio louco, assim, porque aquele lugar é a nossa casa também. A gente que tem que administrar aqueles lugares, bater na porta e exigir que as coisas sejam executadas de uma forma correta. E você também tem você não, desculpa, né? A senhora, com todo respeito, sempre. A senhora também tem todo um trabalho de ativismo, não só ajudando as mulheres que sofrem tipos de abuso domésticos, mas também a senhora tem outros trabalhos juntos com a Bela, dentro dessa política toda, né? Como que são esses trabalhos para a senhora? E só para complementar, a gente estava conversando em off, tem um lance que elas fazem que é da marmita, de entrega para as pessoas em situação de rua. E a gente pode complementar em cima dessa pergunta. Tá. Olha, um dos nossos assim, projetos, assim, eu e a Bela sempre estamos de mão dadas, né? Então, assim, tudo que a Bela, às vezes, do nada ela pensa. É que ela não acabou de falar, ela não falou para vocês que ela criou o programa Liberdade de Expressão. Isso ela tinha de 13 para 14 anos. Caramba! Né? 13 para 14 anos. Que ela já falou por 18, né? Já pulei para 18. E aí ela chegou em casa um dia e falando... Bom, você vai contar essa parte. Bom, os meus projetos são todos voltados para dar visibilidade à nossa religião, né? Porque ainda somos muito desrespeitados, né? Às vezes, 2, 3 horas da manhã, o pessoal ligam para a gente, ô, Belo, Mãe Su, quebraram meu terreiro, e fizeram, e aconteceram. Então, a gente acolhe essa pessoa, a gente faz vaquinha para ajudar, né? Porque, infelizmente, a gente não tem um representante, sim, de tá? fato. Que a gente possa ir lá e falar para eles, olha, aconteceu coisa com não, entendeu? Às vezes eu cedo até o meu próprio advogado, às vezes quando a coisa toma uma outra situação. Então nós temos o Samba do Seu Zé, né? Que é voltado também para a religião, mas o Samba do Seu Zé, ele foi criado para fazer uma união sobre as religiões de matriz africana, como Candomblé, Jurema, Umbanda, entendeu? Tambor de Minas, que são poucos, né? Então, a gente faz aquele. Por quê? Quem é de terreiro, terreiro, casa, trabalho, terreiro, casa, trabalho. Então, o Samba do Seu Zé, você vai lá, vai se divertir, né? Comer uma feijoadinha, né? Um baião de 2, uma macarronada, porque às vezes quem está de preceito não come a feijoada. Sim. E também fazer a sua ação social, que é levar 1 quilo de alimento para que a gente possa ali distribuir para pessoas que estão em condição de rua, ou família que está em acampamento ali na Praça da Sé, que tem muito, né? Sim. E a gente foi proibido pelo nosso prefeito, prefeito, fomos proibidos padre Lancelotti, fomos proibidos de fazer distribuição. Então, a gente fazia o quê? Ia escondido. Sim. Né? Eles colocaram uma grade, agora já tiraram, né? As grades e tudo. Então, gente, fora tudo isso, fora o Samba do Seu Zé, fora o Batuque Axé, fora as premiações que a gente faz, né? A gente tem uma outra um outro projeto que se chama Marcha para Exu. Foi criado por nós, pela minha família. Que legal. Eu sei que não é de hoje, já tem uns anos que tem a Marcha para Exu. Sim, mas aí houve uma apropriação de um terceiro. Entendi. Em 2022. Em 2023. 2023. E ela foi criada em 2017 por nós. Nós temos tudo para comprovar isso. Documentado. Né?
Mas não estava em registro. E o que aconteceu? Ele se apropriou, ele conhece a gente, sabe de onde, né? Sabe Sim. da nossa família que a gente faz esses projetos, conhece principalmente a Bela. E nós estamos aí na briga, né? Porque ele, assim, ele distorceu toda a ideia. o que era a marcha para Exu. Entendi. Entendeu? Distorceu todo. E é isso. A gente... Todos os nossos trabalhos, a gente estava até conversando no início, né? Todos os nossos trabalhos são independentes. Sim. Então, a luta é muito maior, né? Então, para fazer aquela premiação com 350 pessoas na Câmara Municipal, a gente tem que lutar muito, assim, é uma parada muito de formiguinha, porque a gente sempre trabalhou muito com o pé no chão, sabe? Todos os nossos projetos. Então, a gente sempre trabalhou de forma independente justamente para dizer que, olha, a gente está fazendo, a gente está plantando, mas é importante, né? A gente sempre respeitar quem veio antes, né? Então, a gente está tendo, sim, alguns problemas em relação a isso, porque a minha mãe sempre ensinou que é importante você sempre se colocar no lugar do outro, né? Então, tem muitos parlamentares, por exemplo, que acham que estão fazendo um favor. Não é um favor. Não é favor, é obrigação. Você é obrigado a dar espaço para a juventude. Você é obrigado a dar voz para o povo de terreiro. Você é obrigado a falar de pautas antirracistas, né? Então, a gente está tendo esse trabalho de mais de uma década e espero continuar, com certeza, daqui a completar 20, 30 anos. Mas são sempre de forma muito independente, né? Porque a gente gosta dessa liberdade e também a gente não tem muito essa visão de apoio que muitas pessoas acham que, por serem premiações grandes, acha que tem. Não, é totalmente independente. Então, a gente é uma luta, assim, contínua e a gente realmente continua a fazer esses projetos, não por status, não por ficar bem na foto, mas por entender que essa é a nossa missão, sabe? Que é necessário. É amparar e acolher pessoas que realmente precisam ter voz e seu protagonismo em pauta. Sim. Só para complementar o que a Bela falou, as premiações ela acontecem na Assembleia ou na Câmara Municipal. Então, você bate de gabinete em gabinete, falando sobre o prêmio, você pode ajudar com alguma coisa. O parlamentar, ele nunca pode fazer nada. Até para falar é uma dificuldade. Justamente, ele não pode. Está sem verba, o gabinete está sem verba, tudo bem. Mas quando acontece o evento, que eles veem que está, né? Sim. E aparece um lá como se fosse do evento, entendeu? Sim. Então, isso que eu falei para a Bela, você vê que é engraçado? Aparecer na foto todo mundo quer, né? Mas na hora de contribuir, né? Ninguém quer contribuir, né? Mas eles querem estar visível. Quer aparecer. Quer aparecer. Status. Então, assim, todos os nossos projetos é eu e meus filhos. Sim. Sabe? Cada um faz uma parte, né? Às vezes sobra até mais para a Bela, porque é a Bela que, né? Mas, assim, é nós, como diz a história. É nós por nós. É nós por nós, entendeu? E é isso. Eu tenho uma questão, a gente estava conversando quando a gente foi convidado para participar do prêmio. O Renato, ele, por conta de várias questões assim, ele, se dedica cada vez mais para continuar com o podcast e tal. Sim. E quando veio o convite, a gente estava até conversando, né? Acho que todos os dias a gente tem alguns pensamentos em desistir, né? Sim. E quando veio o convite foi algo, tipo, surreal para poder participar. Sim. E isso traz gás, isso traz escuta, fala. Exato. E todo o ambiente que estava aquele dia, eu nunca tinha visto o Eduardo Tadeu próximo assim, saca? E foi algo muito importante. E, a galera do Slam chorando, tipo, a galera falando, pai, mãe, criança. Sim. Gente, acompanhem esse projeto, siga nas redes sociais, vamos apoiar esse projeto. Uma pergunta que eu tenho, porque eu não sei muito bem como que funciona, como que, assim, vocês batem na porta, assim, dos... E a gente sempre pensa nessa coisa literal, né? De você... Dá licença, posso falar com o senhor? Mas no começo foi assim mesmo, viu? No começo foi literalmente assim. Agora a gente conseguiu, né, ter um pouco mais de abertura. Assim, as pessoas começaram a respeitar o nosso trabalho, né? E começou a ver a grandeza do nosso trabalho. Então, hoje a gente consegue
ter um diálogo mais facilitado. Mas a gente tem um nosso pensamento muito na questão... Mesmo quando a gente convida parlamentares, a gente consiste em ter pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Sim. Porque não adianta a gente estar fazendo uma premiação com o Prêmio Jovem Destaque e chamar uma pessoa que não trabalha as pautas antirracistas, que não trabalha em pró-juventude, que não trabalha em pró-cultura de terreiro. Então, mesmo com toda essa liberdade que a gente ganhou hoje, com essa visibilidade, a gente sempre escolhe com muito carinho pessoas que, de fato, vão estar ali por conta da premiação. Da pauta, né? Da Exatamente. Pauta, então, hoje a gente consegue ter mais um pouco de liberdade, mas mesmo assim, continua sendo independente. Sua pergunta, você tinha uma pergunta? Não, era mais esse ponto, porque, meu, por exemplo, já tem mais de 10 anos, Sim. né? Então, todos esses anos, elas vêm formulando, pegando esse material, executando, e a fala, tipo, de bater na porta... Meu, eu não no cargo, se eu fosse. Se eu tivesse no cargo, vocês batem na minha porta com esse material todo, com tudo que vocês executam, meu, eu não ia fechar, saca? Tipo, Sim. é que a gente sabe que envolve... Tem muita politicagem por trás. Muita. Mas é o que a Bela falou, assim, a gente não vai bater na porta de alguém que a gente não sabe que não é pró a isso. Isso. Então, a gente não vamos falar nomes, nem partidos, mas a gente sabe que tem uns que vão apoiar, vão abraçar, como apoiaram, abraçaram, estavam lá com a gente. Sim. Mas tem uns que vão falar, eu não quero, Exato. Sou de outras coisas. E tem uns que só vai pra tirar foto. Sim. Também é complicado, né? Exato. Deixa eu aproveitar, então, que a gente tá nesse clima mais descontraído, que a gente tava muito tenso. A nossa Bela Oyá, ela tem, além dos seus trabalhos de modelo, que você é modelo, é linda, é maravilhosa. Obrigada. Tá? Eu estou aqui para te deixar sem graça mesmo. Você também tem um projeto que é o Body Positive, e que é o projeto Bela Plus. Isso, exatamente. O que é isso? O projeto Bela Plus, ele surgiu junto com as palestras, praticamente. E eu percebi que tinha outras mulheres que também se olhavam no espelho e encontravam vários defeitos nela, né? E aí eu comecei a perceber que essa baixa autoestima traria muito conflito em trabalhos, em relações, como já estava acontecendo comigo, né? Então eu percebi que outras mulheres também pensavam como eu. E se eu mudar esse pensamento dela, assim como eu estou mudando o meu? E aí eu criei o projeto Bela Plus, que ele visa devolver autoestima para mulheres gordas, para mulheres plus size. E a gente trabalha dentro do Bela Plus a fotografia, a gente trabalha a palestra, a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha videoclipes. Então, a gente tem dentro do Bela Plus, a gente faz vários processos e atividades que mostram para essa mulher o quanto ela tem valor, né? Tanto que a gente tem o nosso mantra, que não sei se vocês ficaram até o final do prêmio, que a gente repetiu o nosso mantra, que é eu sou linda, eu sou talentosa, eu sou incrível e eu posso, porque no dia a dia a gente esquece do nosso valor. Então, o projeto vem para somatizar um pouco mais desses outros projetos que eu já realizei, que eu já realizo, e dentro disso a gente consegue dialogar com essas mulheres e dizer o quanto elas são incríveis. Então, é muito bacana também. E como que funciona para essas mulheres que não conhecem o projeto poder acessar? A gente... A nossa última atividade foi um flash mob na Avenida Paulista. A gente juntou... depois eu envio para vocês. A gente juntou mais de 50 mulheres gordas. A gente foi na Avenida Paulista dançar, movimentar o corpo e dizer que o corpo gordo também se movimenta. Sim. Então, o projeto hoje, ele está sendo... Hoje, a gente tem mais de 100 mulheres inscritas, porém, a gente sempre deixa em aberto. Então, sempre uma pessoa que conhece o projeto convida outra, que convida outra. Mas também nas nossas páginas, @projeto Belas Plus, ela consegue ter acesso não só aos ensaios, mas como todas as atividades que a gente realiza dentro do projeto. Já deixa na descrição também, a gente vai colocar na descrição. Gente, tem um cardzinho aqui. Vai estar rodando em algum lugar aqui. E a gente falou da Paulista, e eu já pulo então também pro projeto que vocês também têm, um outro projeto, que é o Batucaxé. Isso, o Batucaxé. Da Paulista, junto com vocês todas fazem, que é maravilhoso. E aí já fica uma pergunta também. Onde que fica o terreiro? As pessoas quiserem conhecer o terreiro de vocês, o Batucaxé e o Samba do Seu Zé, a gente já vai fazendo os convites aí, já vai fazendo o merchan. Bom, o Batucaxé, ele veio para mostrar, para levar para a avenida mais famosa de São Paulo, que é a Avenida Paulista, a importância de cultuar os nossos tambores e ser respeitado por isso, né? Então, o Batucaxé é um encontro de curimba, então tem vários curimbeiros que participam do Batucaxé e a gente faz um convite público. Então, normalmente a gente recebe de 500 a 600 pessoas na batucada na Avenida Paulista, sempre num dia de domingo, e a gente sauda os
nossos orixás através do atabaque. Então, tem curimba, tem dança, tem representação de orixás. Então, é totalmente cultural. E dentro da batucada, a gente também faz a arrecadação dos alimentos, que também é revertido para as pessoas em situação de rua. Então, às vezes, a gente sai da batucada ou sai do samba do seu Zé e já vai entregar as marmitas ou vai entregar cestas básicas, né? Então, às vezes, a gente recebe muito alimento, a gente precisa compartilhar de uma forma mais justa, né? Sim. Então, às vezes, a gente entrega em Paraisópolis. Quando é sexta, a gente entrega em Paraisópolis, a gente entrega em Heliópolis. E quando é marmitas, a gente foca aqui no centro de São Paulo mesmo. Sim, olha que legal. E onde que fica o samba do seu Zé? A Batucaxé, que é a batucada na Vinda Paulista, acontece sempre ali em frente ao vão do MASP. Esse mês a gente não vai ter por conta do samba do seu Zé. Então, já anotem aí, dia 26 de junho, tem o Prêmio Jovens do Axé, na Câmara Municipal de São Paulo. E dia 29 de junho, tem um samba do seu Zé em Pinheiros, ali no Prativaria Bar. Então, o samba do seu Zé, para além da curimba, das representações de orixá, a gente tem muito samba, tem capoeira, tem samba de roda, tem feijoada, tem baião de dois. Então, dentro do samba, a gente fala um pouquinho da história de seu Zé, a gente conta, né, um pouquinho de quem é Zé Pilintra, porque eu não tive figura de pai. A minha figura de pai foi Zé Pilintra, né? Então, dentro do samba, a gente traz um pouquinho dessa imagem do seu Zé, que é pai, que é advogado, que é amigo, e não só do lado da malandragem, ou não só do lado como ele é nacionalmente conhecido, né? Então, é um projeto bem bacana também, e a gente está aí na caminhada, e esse ano completa 12 anos, né? 12 anos. 12 anos de samba do seu Zé. E complementando o que a Bela está falando, nós temos também o baile da Maria Padilha. Olha, mais uma coisa, uma lista aqui. Só que o baile da Maria Padilha é anual. É anual, porque é assim, tem curimba, mas assim, no Samba do Seu Zé a gente leva samba, grupo de samba. Né? Eu falo madrinha, né? O da madrinha já é uma coisa diferente, a gente conta também a história dela, né? Porque a maioria do pessoal tem a visão da Maria Padilha, que é aquela pombagira que faz amarração, que toma o marido dos outros, e não é nada disso. A entidade que eu conheço e que eu cultuo, né? É totalmente diferente. Então, assim, a gente traz, como ela era filha de mexicanos, né? E depois ela foi para a Espanha, até tem uma história dela. Então, a gente conta um pouco da história da Maria Padilha, né? Como ela se tornou realmente a rainha, né? Sim. Maria Padilha. E a comida é paeja, que é diferente, né? Mais sofisticado. É paeja, as coisas dela, sangria, que para nós aqui esqueci agora. O vinho. O vinho, entendeu? Então, champanhe, né? Então, e tem danças, né? Danças ciganas, né? Que a gente leva também para lá. Então, e se o pessoal quiser conhecer o terreiro, eles podem ir não só nas festas, mas também nas coisas internas, assim, ou... Então, atualmente a gente está fechado por conta dos novos médiuns iniciados. Certo. Mas o terreiro sempre está aberto para conversa, para diálogo, para palestra, para círculos. Então, a gente sempre deixa aberto. Na página do Samba do Seu Zé, eles têm acesso ao Instagram e à página do terreiro. E lá a gente consegue disponibilizar as datas, assim, se quiserem conhecer, estão convidados. O evento é um terreiro não só de Umbanda, mas como a minha mãe falou, também de tambor de mina. Então, a gente acredita que o preconceito ele só consegue ser combatido com conhecimento. Sim, então, é por isso que a gente acha que a cultura é muito importante. Então, levar a cultura para dentro de festivais, de celebração, de comemoração é muito importante. Eu gosto muito, assim, eu fico muito emocionado com o prêmio Jovens de Destaque, porque como o meu amigo Alexandre falou, foi uma semana difícil para mim. Ele falou que eu me dedico bastante, mas a gente se dedica junto. Assim, a gente é nós por nós. Sim. Então, assim, a gente está aqui hoje porque é um local público, é um local que a gente consegue utilizar de forma gratuita. Mas, assim, tudo é muita coisa. A gente faz para poder ter nossos colegas terem visibilidade, para que a gente tenha a nossa visibilidade também, mas que a gente possa dar voz às pessoas que não têm voz. E o trabalho dos jovens de axé é a mesma coisa. Porque eu tenho certeza que em algum lugar tem alguém que estava triste em algum canto, algum terreiro, desistindo. Porque eu sei que um momento ou outro tem as suas casas de axé que os filhos vão arrumando
tretas entre eles e vão se afastando, vão brigando. Só que o trabalho de vocês também, ele serve para desmistificar o que é um terreiro, o que é um candomblé, o que é religião de matriz africana. Sim. Porque as pessoas elas têm um racismo já incumbido dentro delas. A intolerância. A intolerância é gigante. É muito, muito feia. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa de um caixa de mercado, assim, a pessoa falou assim, quero essas coisas de macumba, eu quero nem saber. Sim. Eu falei, mas eu tô de preceito, não tem nada a ver com você. Sim. Não, mas essa coisa... Sim. Mas você nem sabe o que é. Sim. Nem sabe, já Então, fala. É um trabalho incrível, um trabalho de muito amor e carinho que vocês têm. Eu fico muito emocionado. Eu só queria comentar isso também. Pergunta, né? E só para complementar a sua fala, e o racismo religioso, a intolerância, está dentro até dos próprios terreiros. Assim. Né? A quantidade de pessoas que não entendem seu papel político é muito grande dentro dos terreiros também. Então, trabalho ainda, né? Tem que ser. Então tem muita gente que elegeu o inelegível e dentro dos terreiros não precisa ter essas conversas, esses diálogos de pertencimento também. Sim. Então, para além de tudo isso que a Mãe Su faz, dentro dos terreiros é importante ter esses diálogos, sabe? Porque você precisa saber seu lugar aqui no mundo, seu lugar em São Paulo, que infelizmente ainda é uma capital fascista, que é uma capital racista. Então a gente precisa também combater esse mal dentro dos nossos espaços do sagrado, assim, sabe? Trazer para o nosso primeiro, né? Fazer Informar com que os nossos sejam informados e possam levar a palavra. Compartilhar isso. Justamente. O que eu acho é que, assim, dentro dos terreiros, barracões, né? É que hoje, assim, tá tudo diferente. Eu estou falando assim, né? Quando eu falo do meu tempo, eu falo, no meu tempo. É que, assim, era totalmente diferente do que é hoje. Mas, assim, o que você tem que... por exemplo, um dirigente espiritual, né? O que ele precisa fazer por exemplo, você vai no meu terreiro, você quer saber como que funciona. Eu tenho, assim, a obrigação de falar para você, sabe? Assim, o significado de um preto velho, sabe? Isso é muito importante, né? De um marinheiro, para você saber onde você está pisando. Sim. Né? E eu acho isso muito importante. Não, pode continuar, depois eu falo, desculpa. Né? Saber realmente falar sobre as divindades, sobre as entidades, né? Como assim, eu fico muito triste, que eu sei, assim, eu sou muito coisa a essa entidade, ao seu Zé, quando eu vejo algum ser humano, homem, que usa, eu sou afilhado, eu sou filho do seu Zé e quer dar uma de... Entendeu? Então, assim, isso me entristece muito, sabe? Porque eu acho que a entidade ela vem para cá para nos ensinar e evoluir como nós também. Sim. Né? Então, se a gente não saber cuidar, tratar, ensinar, fica muito difícil. Né? Então, assim, no meu terreiro eu não gosto de mentira, de falsidade, de irmão. Vocês aqui são irmão, né? Então, assim, eu tô namorando minha irmã de santo. Não, vocês são irmãos de santo. Entendeu? Então, assim, ter essa como é que eu falo para vocês? Essa disciplina, sim. Entendeu? Porque se você não tiver disciplina, aí... Fica difícil, né? Eu gosto muito da fala da senhora, porque justamente eu frequento uma casa de candomblé e me pergunto assim, mas por que você vai, por que você foi, por que você está lá? Primeiro, ancestralidade. Eu respeito muito quem veio antes de mim. E não estou falando da minha mãe, do meu avô e tudo mais. Eu estou falando de 3, 4 gerações atrás, que eu nunca nem sei o que é. Mas eu também cheguei lá e eu fui muito bem recebido pela minha mãe de santo. E aí, lá é uma casa onde a gente é ensinado a fazer as coisas. Olha, isso aqui chama isso por causa disso, disso e disso. Você é filho de cabeça do seu... Eu sou filho de Oxóssi. Então, olha, você é filho de Oxóssi e as suas características são assim, 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 por causa que Oxóssi... O seu Oxóssi é isso.
Só que em nenhum momento, pelo menos nos primeiros meses, primeiros anos, chegaram e falaram assim, agora você vai rodar. Roda aí, bolacha. Não, olha, você vai aprender o que é, como é, o que você está... Você tem que entender o que você está fazendo para depois você fazer. Ok? Ok. E eu vejo que na sua casa é da mesma forma. Ser do axé não é só vestir o branco, né? A gente tem que ver nosso corpo como um corpo político, como um corpo ancestral. Então, é importante ter esses saberes, sim, até para você conseguir passar para outra pessoa também. Alguém que vai entrar mais novo daqui, né? Então, você já vai conseguir ter essa conversa, já vai conseguir passar para o próximo e, assim, continuar uma geração de saberes. Tem uma frase do Coruja, que ele fala assim, eu não ligo para quem usa o orixá como se fosse um horóscopo do João Bidu. E assim, ainda assim, a gente está falando disso, mas a gente conhece, já conheceu pessoas que, eu sou filho de Oxóssia, com não sei quem, porque o meu horóscopo, é como se fosse um horóscopo. Então. Fala, tipo, de forma... Muito rasa. É só para complementar, a gente fazia cobertura em saídas de pai, de mãe de santo e em terreiros. E você vê muito, por exemplo, a minha é a rainha então, a roupa dela tem que ser mais linda do que todo mundo, né? Aí a outra aqui não... fica não querendo incorporar porque está esperando a outra para ver, sabe? Essas políticas. Então, gente, como eu falo para os meus filhos, isso é vaidade do ser humano. A entidade não precisa disso. Entendeu? O seu Zé, ele costuma falar, uma entidade, se não tiver o uísque mais caro, a cerveja mais cara, a entidade não trabalha. O seu Zé falou, a entidade trabalha com um copo de água. Ela cura, se ela está ali para fazer a cura, ela cura com... Ela está com o copo de água, a velhinha dela ali, Você entendeu? Então, a espiritualidade é simplicidade. Então, tudo que é simples agrada ao Criador e à nossa espiritualidade. É o que a minha mãe falou assim, o seu orixá vai gostar do que você puder dar para ele. Justamente. Ele não vai te exigir um Dom Perignon para tomar ali. Não, é o que você puder dar. Ou aquela champanhe que... como é o nome daquela champanhe? Esqueci o nome dela. Chandon. Porque... Não, gente, isso aí é vaidade do ser humano. Entendeu? E Chandon não é nem Chandon. Aqui, tipo... é um negócio... Então, nós temos que ter dentro da gente, né? Porque o nosso orixá está aqui, né? Dentro da gente. Sim. Então, nós temos que ter a humildade, a caridade, entendeu? E é como no samba do seu Zé. Às vezes, quem me conhece já, né? Eu falo, quem me conhece sabe quem eu sou. Quem não me conhece, pergunta a Deus, né? Mas assim, mas a senhora que sempre vai a primeira vez, né? Mas a senhora que é a idealizadora do samba do seu Zé? Eu falei, sim, é eu e meus filhos. Nossa, eles imaginam assim uma pessoa né? No salto alto, justamente, assim, toda né? composta. Justamente, não. Eu vou de mesa em mesa, cumprimentar todo mundo, conversar com todo mundo. E inclusive estão convidados, vai ser no dia 29 de junho. A gente vai comer uma feijoadinha lá. Tá? Com certeza. Vai lá comer uma feijoadinha. E eu vou fazer a homenagem as mães, as mãezinhas e os paizinhos de santo também. O jovem do axé é uma coisa e lá do Santo Seu Zé. E aí, vocês já estão convidados. Ótimo, obrigado. O jovem vai marcar presença, sim, a gente vai, sim, com certeza. As nossas amigas produtoras também falaram que gostariam muito de ir, então elas vão também com a gente, vão puxar sim com a gente. E aí eu queria saber se vocês têm mais algum recado pra gente passar, pra gente ir pro nosso bate-bola, a gente já ir encerrando. Não, eu só queria dizer que as indicações, para quem estiver assistindo e quiser participar do Prêmio Jovem Destaque, a próxima edição vai ser em 2026 e as indicações vão estar abertas em janeiro. Então, em janeiro, a gente deixa uma postagem lá no Prêmio Jovem Destaque. Então, se você conhecer algum artista, algum professor, algum educador, algum poeta que você gosta muito, que você gostaria que fosse homenageado, a gente vai estar aberta a indicação lá no Prêmio Jovem Destaque. Arrasou. Então, aí quando tiver também, dá um toque pra gente, a gente divulga também nas redes sociais, a gente indica pessoas. É nós por nós. Se não for assim, a gente não chega em lugar nenhum.
Tá bom? Então, assim, antes de mais nada, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Foi um papo muito, muito tranquilo. Tô me sentindo leve. Exato, tá entendendo. É Tô me energia. sentindo leve. A senhora consegue já ver qual que é o orexadeiro do meu amigo? Já consegue? Não? Tá bom. Não, porque assim, eu falo, eu frequento, nunca nem convidei ele nem nada. Eu não, mas assim, a espiritualidade tá aqui agora com a gente, tá deixando esse ambiente mais leve. Então, axé, quando vi a mãe pela primeira vez, já pedi a bênção para ela lá no prêmio. Esqueci, assim, na correria que eu cheguei aqui hoje, eu acabei esquecendo. Mas é isso, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês hoje. Tá bom? Parabéns pelo trabalho incrível, que esse trabalho continue por muito, muito tempo. E vai continuar, tenho certeza. Vamos para o nosso bate-bola? Vamos embora. Antes de mais nada, assim, sobre o prêmio também, a gente conseguiu fazer algumas gravações. Cadê a câmera aberta? A gente fez algumas gravações com alguns convidados lá. Aqui nesse episódio, então, a gente vai fazer um bônus. Depois que a gente acabar, a gente solta essas entrevistas que a gente fez com essas pessoas. Tá? A gente gravou. A gente já fala ou deixa de surpresa? Deixa surpresa, tá, gente. Acompanha com algumas pessoas. E vamos gravar mais episódios com outras pessoas, tá, gente? Acompanhe, esse aqui vai ser o primeiro. Depois vai ter com outras pessoas que vamos deixar de surpresa também. Logo, logo vocês vão ver. E só um ponto, gente. Perdão, desculpa a gente não trouxe o prêmio, mas o prêmio é a coisa mais linda. Nossa, cara, incrível. Tá? Mano, sério, Obrigada um mesmo. trabalho... surreal. Mas perdão, gente. A gente vai deixar aqui nos próximos, quando a gente vier o convidado do prêmio, a gente coloca o prêmio aqui. O prêmio foi incrível. Muito obrigado pela Obrigada homenagem. a vocês. Tá bom? E é isso, é nós por nós. Então, bora pro bate-bola? Bora. Eu quero que vocês indiquem pra gente um livro. Olha, eu queria indicar o livro do Thiagson, que foi um dos premiados também. Legal. Ele fala sobre a cultura funk e da cultura marginal, né? Sim. E eu queria... Também nesse momento, você quer bate-bola rapidinho? Imagina. Você vai perguntar a música também. E eu queria aproveitar para indicar os nossos premiados, né? Não só desse ano, mas dos anos passados. A gente vai deixar uma lista não só de artistas, não só de artistas que são escritores, mas também de artistas plásticos e de rappers, enfim, poetas. A gente vai deixar disponível lá no Prêmio Jovem Destaque. Então, minha indicação vai ser tudo em torno dos meus homenageados. Puxa saco, né? Não, tem que ser. Então, as minhas indicações são essas. E o livro do Thiago esgotou, né? Da primeira edição. Acredito que eles vão fazer outro. Então, é muito importante também a gente ter essa literatura marginal dentro da nossa juventude. É história, né? Assim, o trabalho do Thiago é incrível, porque ele pega a história da periferia, a história da música e mostra um outro lado que ninguém quer ver. Exatamente. E a gente tava conversando com ele, só um ponto. Claro. Nossa, meu, ele é meio tímido, né? Sim. Então a gente tava conversando com ele, eu falei, meu, ele tá aqui sozinho, tipo assim. Vamos lá trocar ideia. Ele foi a primeira a chegar. Sim, foi. Aí eu falei, vamos lá conversar. Acho que com 5h30 ele já tava lá, 5h20. Meu, ele é um cara muito incrível, mano. Não, e ele recebeu o prêmio do meu lado e eu aqui... Cara, aí eu falei, ele falou assim, cara, você falou bem. Parabéns. Aí eu falei, caraca, o Thiago só falou comigo. Não só o Thiago, são mais chavoso da USP, a Jo do Passinhos do Brasil, que vai estar aqui também. Dando mais essa abertura pro funk, né? Falando sobre funk, da marginalização do funk. Então, é muito, muito bacana mesmo a gente acompanhar esses artistas, não só em dia de celebração, mas no dia a dia, para saber qual que é o corre e como que eles fazem o trabalho que eles desenvolvem, sabe? Sim. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, mas é que a gente já tá terminando já o nosso horário, a gente deixa para uma próxima gravação. Mas eu vi uma postagem da Mãe Su com uma placa lá no meio da Paulista. Sim. Depois a gente vai ter que voltar e falar disso. Assim. A frase, eu não lembro a frase completa. Eu sou mãe de santo, você me abraça ou ignora. Gente, que coisa linda, assim. Nossa, que coisa emocionante. Porque eu tenho certeza que foi emocionante pra senhora. Ela chorou no dia. E para várias outras pessoas lá. Nossa, que trabalho incrível. A gente tem mais uns 5 minutinhos aí? Então não, vocês querem falar sobre isso? A gente, no nosso terreiro, ele já foi vítima de intolerância religiosa, já quebraram a imagem do seu Zé que ficava em frente à nossa casa. A gente já foi vítima de xingamento. Então, o nosso terreiro, ele é um ato de resistência também, né? E aí eu falei pra minha mãe, que tal a gente fazer um experimento social, né? É óbvio que a gente vai com medo, né? Porque a gente não sabe o que esperar das pessoas, né? Mas por entender que a Avenida Paulista ali tem várias pessoas de vários círculos, a gente testou fazer o experimento social e foi, assim, muito lindo. Porque, ao contrário do que a gente imaginava, naquele dia especificamente, a gente não teve um ato de intolerância religiosa, nenhum. Então, foi todas as pessoas muito acolhedoras, que abraçaram, conversavam, né, após a gravação. Então, foi muito bonito da gente mostrar que as pessoas boas ainda existem e o combate à intolerância religiosa, ela pode ser feito também através de um pequeno e singelo vídeo, né? Então, foi muito legal aquele dia e a gente vai fazer alguns outros experimentos, né? Porque a gente acredita que
o racismo, a intolerância religiosa só se combate realmente com conhecimento e com amor. E o bom de tudo é que estão me copiando por aí também, né? Então, assim, se as pessoas te copiam, é porque algo de bom você está fazendo, né? Exatamente. Então, tem como eles conseguem copiar tudo que a gente faz, né? Então, para nós tá de bom tamanho, né? A gente só vai crescendo. Sim, copiando pelo lado positivo. Pelo lado positivo, pelo lado positivo. Mas foi bem bacana aquele dia. Ai, Muita gente, eu chorei. A gente também já fez uma manifestação ali em frente à Praça da Sé. Eu sei que o tempo está curtinho, mas em ano passado a minha mãe também foi vítima de intolerância religiosa por um grupo de pastores que estavam lá na Praça da Sé. Xingaram ela de demônio, satanás, aquilo que a gente já conhece, infelizmente. E aí, 3 semanas depois, a gente fez um ato em combate à intolerância religiosa ali na Praça da Sé também, com o padre, com mães de santo. Foi muito bonito. Está disponível também na página do Samba do Seu Zé e na página da Mãe Su de Nanã. Então, a gente está sempre fazendo questão de mostrar o nosso protagonismo, mostrar a nossa voz e dizer que, infelizmente, né, não vão calar a gente. Exatamente. Vamos voltar, então, ao nosso bate-bola, tá? Eu queria muito falar disso, porque eu falei, precisa... Tem outras coisas também, mas a gente deixa para uma próxima gravação. A gente teve que encurtar muito, né? Sim, a gente ainda fez um resumo aqui, jogou no chat GPT, fez um monte de coisa. Mas vamos lá, assim, agora indica pra gente uma música. Como eu te falei, eu vou parecer um pouco puxa-saco, mas em 2015 a gente teve muitos homenageados, né? Muitos são músicos, então eu queria indicar esse ano o afilhado do Seu Zé, que ele tem uma música para Zé Pilintra, e além da música ele tem um videoclipe que conta a história dele, de como ele estava quase desistindo da vida e foi Seu Zé que livrou ele. Então eu queria indicar esse artista afilhado do Seu Zé com a música Zé Pilintra. E de todos os outros homenageados também. Próximo. Quer indicar uma? Uma música que a senhora Uma gosta? música que você gosta? Eu vou indicar a Loba de Alcione. Além dela ser maranhense, né? Da minha terra. Eu gosto muito que ache... Dá um empoderamento à mulher. Empoderamento e eu me identifico muito. Sim, perfeito. Música incrível. Ela gravou com a Glória Groove também. Sim. Incrível. Vamos lá. O livro, música. E agora? Filme? Vamos de filme. Vocês conseguem indicar um filme legal? O filme agora... Pode ser algo mais atual. O que eu gosto, inclusive eu estou assistindo, é o Dr. House. Então, ela é viciada nessa série? Viciada. Eu adoro esse cara é muito doido. Mas ele acerta em todas, né? Eu queria indicar não um filme, mas um documentário que fala sobre um pouquinho dos terreiros, não só de São Paulo, mas como do Brasil, que chama Documentário Aurê. É um documentário que ele fala um pouquinho das práticas, dos saberes ancestrais, mas também fala do combate religioso dentro do nacional, dentro do Brasil. Então, essa é a minha indicação. Não é um filme, mas um documentário. Mas o documentário serve. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, gente. E agora, uma referência bacana para vocês. Acho que minha maior referência não tem como, né? Acho que é minha mãe. Ela foi minha mãe e meu pai, né? Então, ela criou 7 filhos sozinho. Ela é uma mulher preta, nordestina. Então, não tem como ser outra referência a não ser Mãe Su de Nanã. E a senhora tem alguma referência para a senhora? Fala Bela. Mas aí os outros filhos vão ficar com o senhor. Só tem ela também, né? Tenho 4, né? Um rapaz e 3 moças, né? Não, mas só se ela falar que ela é só referência no canal. Só tem a Bela de filho. Assim, a minha referência... Pode ser um antepassado? Pode, fica à vontade. Então, a minha referência é minha avó. Sabe? Minha avó... que sabe tudo o que sou hoje, eu aprendi muito com ela. Né? Sim. Aprender na prática com seus mais velhos, isso pesa muito. Né? Pesa muito na tua responsabilidade. Né? Então é isso. Axé. Então, assim, a última pergunta que a gente faz para vocês... Que é a mais difícil, para os nossos linguajares, para o nosso tema do nosso podcast, é assim, o que é arte para vocês? A arte é um refúgio,
é um lugar onde você escapa e é um lugar onde você entra também. Para resumir, eu acho que arte é sobrevivência. É você esquecer que São Paulo é tão corrido, é você esquecer que São Paulo consegue ser uma tortura, é esquecer que São Paulo ainda está com a escala 6x1. E a arte é um refúgio para muitos jovens, para muitas pessoas que querem escapar do seu dia a dia, transformando um pouco de cultura, um pouco de arte. E, para resumir, é isso, é sobrevivência. Sobrevivência, sobreviver. Faço das minhas palavras a da Bela, porque ela já falou tudo, né? Sim. Então, é isso. Faço das minhas palavras dela. Ótimo, ótimo. Meu, Então, é isso. É isso. Tipo, vamos tentar sobreviver. Sim. Seremos artistas. o rolê Gente, então mais uma vez agradeço. Eu tô arrepiado. Meu Deus do céu. Axé. Obrigado. Valeu mesmo. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Que continuem muito com esse trabalho. Então, axé a todos nós, viu? Axé. E vocês que estão assistindo a gente aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Cast Pod Jovem tudo junto. Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer. Onde você procurar, o Cast Pod Jovem vai estar. Tanto vídeo, tanto áudio. Tudo lá, vai estar lá. Prêmio Jovens de Destaque, Belo Iá, Mãe Su de Nanã, a senhora também tem suas redes sociais. O Samba do Seu Zé. É isso, o Samba do Seu Zé. Procura lá, mas a gente vai deixar na descrição também os arrobas, os links para vocês procurarem. Então, curtam, sigam, compartilham, tudo. Vamos se apoiar, gente. É nós por nós, sempre, gente. Antes, vocês querem direcionar alguma mensagem? Um recadinho? Eu queria dizer para todos, principalmente os jovens, né? Às vezes a gente está, que nem eu falei sobre a arte, sobre sobreviver, a gente está tão na correria do dia a dia que esquece o nosso valor. Então, o meu recado é para todo mundo que está assistindo, é não esquecer o quanto vocês são valiosos, o quanto a arte de vocês são valiosas e quanto a arte de vocês resgata outras pessoas. Então, continuem sendo vocês mesmos, continue transformando a arte em um objeto de ocupação, porque tenho certeza que muitas pessoas estão vendo vocês, mesmo vocês achando que não. Sim. Axé. Gente, é isso. Muito obrigado. E é isso. Axé pra quem é de axé. Tamo junto. Valeu.